Olá, boa noite, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações em muita paz, em muita luz, em muito amor, em muita cura. Que todos nós, na nossa caminhada, possamos fazer as nossas reflexões, as nossas mudanças e olhar para dentro de nós, usando o modelo de Jesus e dessa forma ir nos conhecendo e nos transformando a cada dia. Então, boa noite para quem for de noite, se for de dia, bom dia, boa tarde, enfim, que esse seja um encontro aí repleto de muita presença divina e de aprendizado, de alguns momentos que a gente tire para fazer rápidas reflexões. O tema proposto de hoje é do livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 14, Benignidade. A gente vai começar esse capítulo com um trechinho de uma carta de Paulo aos Efésios, que é assim, ó: sedes uns para com os outros benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, olha quanta coisa aqui está sendo convidado a gente ser um para com o outro, né? Compassivo, perdoar. E aí, dentro desse trabalho do perdão no texto riquíssimo que Emmanuel nos traz uma reflexão, ele fala sobre a bondade, sobre a renúncia, sobre a justa felicidade, fala sobre o protótipo de amor e paz, fala aí sobre as nossas oportunidades, né, de estar aí aprendendo com Cristo. Então, hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre benignidade, pensando nesses convites que foram feitos, a essas sugestões de Paulo para nós, mas sobre as nossas atitudes no dia a dia. Então, esse texto ele vem bem cheio de informações que a gente vê assim, olha, tolerância versus violência. Então, assim, pensar no quanto a gente precisa ser tolerante e o quanto a intolerância hoje tem trazido no nosso dia a dia a questão da violência. A violência em casa, a violência nas ruas, por não tolerar diferença de opinião, por não tolerar diferença de credo, por a gente não se respeitar mais como a gente deveria se respeitar. Então, o dano que nós estamos tendo na nossa sociedade hoje, enquanto cristãos, por não termos tolerância, por não termos respeito para com o próximo. E quando a gente fala disso, a gente avaliar também o quanto muitas vezes somos cruéis. E só demonstra a nossa fraqueza esse ponto de ser intolerante. Porque isso tira de nós o fato da gente ter compaixão com o outro. Nos identificarmos em algum momento, termos compaixão, estarmos disponíveis. Estarmos ali pensando na única maneira que existe de salvação, no nosso treino para o amor, que é o quê? A caridade. Quando a gente se propõe a ser caridoso, a ser uma pessoa do bem, a gente começa a perceber que para se fazer isso, além de treinar a questão do amor, porque não dá para fazer caridade sem amor, sem se colocar no lugar do outro, é um grande exercício isso, um exercício até de desapego, a gente precisa ter compaixão. A gente precisa entender aquela outra pessoa. A gente precisa se permitir se tocar, entender onde dói, porque muitas vezes no nosso processo de compaixão, a gente sente dor em ver a tristeza alheia. Aquilo nos incomoda, nos toca e nos direciona a ter uma atitude. E a gente tem que buscar o quê? Uma atitude fraterna, uma atitude que tenha aí crescimento, e não atitudes que, mediante a nossa falta de compaixão, elas terminam sendo cruéis. Quando a gente vê uma situação em que nos toca, devemos ficar ali apontando com a nossa crueldade as falhas da outra pessoa. Tá vendo? Se você não tivesse tomado tal caminho, não estaria passando por isso, porque nós não estamos auxiliando. Quando a gente cai que a gente fez escolhas erradas, a gente já sabe que fez escolhas erradas. A gente não precisa de ninguém apontando para nós. A gente precisa de alguém que estenda a mão
para que a gente se coloque em pé novamente, para que a gente se sinta com uma nova oportunidade, para que a gente se sinta humano. Não, muitas vezes, quantas vezes nós não negamos a guarida ao Cristo ao nosso coração? Como assim, Sandra? Quantas vezes a gente deixou isso, a palavra, né, do Cristo para depois? O convite do Cristo para a gente evoluir, para a gente amar mais, para a gente perdoar, para a gente conviver, para depois. Mas é impressionante como Cristo continua com a sua presença em nossas vidas. Ali, aguardando e colocando tudo ao nosso redor em sua presença. Seja com o Evangelho, seja com seus ensinamentos, seja com as pessoas que estão ao nosso redor nos auxiliando, sendo para conosco aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, assim, muitas vezes a gente fala, não, eu não tenho tempo para o Cristo, tá? Mas Ele tem um tempo disponível para atender, inclusive, os nossos pedidos, né? Então, que a gente pense também sobre isso. Na hora de pedir, nós pedimos várias coisas. O que nós agradecemos? E como nós contribuímos para esse reino do Pai? Qual é o nosso trabalho, a nossa tarefa nisso tudo? Será que não é sermos melhores para a sociedade? Sermos pessoas mais servidoras, mais educadas, mais calmas no dia a dia? Sermos pessoas verdadeiras? Então, qual é a nossa contribuição como filhos de Deus, como irmãos de Jesus? Esse deveria ser o nosso pensamento todos os dias. Como que eu estou servindo? Durante muito tempo, o que a gente percebe é que o ódio fez muitas guerras. E algumas delas, né? O texto nos traz algumas recordações sobre as fogueiras, sobre as épocas das Inquisições, né? Onde tantas crueldades foram feitas em nome de Deus. Então, quantas decisões na história foram tomadas errada, baseada no orgulho, na vaidade, no tudo saber, em tentarmos em algum momento sermos donos da verdade. A história nos mostra isso. Então, o que seria aí o convite, né? Se Jesus é o protótipo do amor, como esse texto de Emmanuel nos traz, o que nos cabe é viver e buscar viver conforme esse protótipo de amor. A gente parar para pensar, vai falar assim, Sandra, não tem mais fogueiras, não tem mais nada disso. Sim, a gente ainda vive uma guerra de lados, de opiniões divergentes, mas opinião divergente não faz a gente crescer? Faz a gente às vezes pensar um pouco diferente, nos auxilia, e é por isso que é importante ter o respeito. E é por isso que é importante a gente não sair separando quem é bom ou quem é ruim, seja por suas escolhas, seja por seus desejos, seja pela sua forma de pensar. Porque o Pai, em sua bondade, muitas vezes nós estamos tão equivocados, Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Mas Ele deixa que a gente aprenda no nosso tempo. E é impressionante como muitas vezes a gente quer que o outro aprenda no nosso tempo. E aí a coisa não funciona muito bem. E aí a gente de novo volta para a falta de amor, falta de respeito com o outro. E ali a gente está tentando colocar o nosso personalismo, a nossa maneira de fazer, como se só ela fosse certo. Quantas pessoas no nosso caminho não nos auxiliou a sermos quem somos hoje? Quantos problemas nós já não superamos? Quantas lágrimas na nossa caminhada já derramamos e não estávamos sozinhos? E foram exatamente desses momentos de queda, de levanta, que a gente realmente desenhou quem somos hoje. Construímos quem somos hoje e os valores que nós temos. Então a gente não pode descartar nenhuma das oportunidades que o caminho nos deu, de nenhum aprendizado que a gente teve ali,
Porque isso também vem uma outra situação bem interessante, né? A gente é convidado a ser bom, a ser pessoas com compaixão, a amarmos, a servirmos, a sermos caridosos, né? A perdoar as pessoas, a não carregar. Então, isso só demonstra uma coisa: a gente precisa viver em sociedade, em comunidade, a gente precisa se relacionar em casa, relacionar no trabalho, relacionar nos lugares que a gente, em todos os lugares que a gente está, porque é dessa forma que a gente aprende, nessa troca mútua, é lidando com as outras pessoas que a gente vai descobrindo um pouco de nós. É difícil a pessoa perder a paciência com ela mesma, não é? Tem quem perca, mas com o outro não é mais fácil a gente perceber o quanto a gente é impaciente às vezes? Nas relações com o outro, não é mais fácil a gente perceber que às vezes a gente só fala e não quer ouvir? Ou que a gente só quer ouvir e não quer falar da gente? É daí que a gente começa a perceber as trocas justas. É daí que nasce ainda nas nossas relações coisas muito boas que a gente carrega assim, amizade, cumplicidade. Pessoas que com o tempo a gente diz que nos conhece com o olhar. Mas não foi assim desde o início. Foi numa troca, foi um ganho de confiança. Quantas vezes numa conversa a gente chega com uma ideia fixa e de ouvir uma outra pessoa, de ver uma outra perspectiva, a gente realmente fala, nossa, ali eu cresci. É impressionante porque isso a gente percebe dentro da casa espírita, quando a gente convida para um estudo em grupo. Cada um ali colocando a sua maneira de ver, a sua particularidade, as suas dificuldades, mediante algumas mudanças, algumas atitudes, a gente percebe o quão humano nós somos. Isso é maravilhoso, porque a gente começa hoje vendo uma carta, um trechinho de uma carta de Paulo. Ele é uma das pessoas do Evangelho mais humana. Primeiro, ele perseguiu muito Cristo. Demais, até ele conhecer o Cristo e se converter. Teve uma vida fácil? Então não basta converter, ter a certeza de que o Cristo é o caminho. Não, é preciso transformar as nossas atitudes, é preciso modelar tudo o que nós sentimos, é preciso fazer o que a gente precisa fazer. Então assim, não existe nenhuma ação sem reação. Então, para cada atitude que a gente teve que não foi coerente, a gente vai ter tempo para estar ali reconstruindo, para estar ali refazendo, né? Remendando algumas feridas que nós, durante a nossa caminhada, criamos no nosso irmão, fizemos o nosso relacionamento. A gente vai ter essa oportunidade de ir lá fazer os curativos que necessários são. Lógico que a gente está falando isso de uma maneira muito simbólica, mas é só para a gente lembrar que não basta levantar a mão um dia e falar, nossa, realmente hoje eu vou ter atitudes amorosas. Seremos testados nessas atitudes amorosas. Em alguns momentos seremos ignorados. Em algum momento a gente vai estar ali dando o nosso melhor e estaremos levando as costas de alguém. Ela não vai estar à disposição. A gente precisa entender isso, porque durante muito tempo o Cristo também esteve à nossa disposição e a gente virou as costas. Tivemos várias oportunidades de ser ajudados e a gente disse que não. E pagamos o nosso preço por isso. Fez parte do nosso processo de aprendizado, mas a gente precisa entender o quão humano é e reconhecer o que a gente já conquistou até agora, para que a gente continue ali com motivação, com perseverança, fazendo o trabalho que a gente precisa fazer de reforma interior. Tem uma parte muito importante desse texto, que ele fala assim, olha, para a gente não colecionar as nossas mágoas, nem melindres, nem vingança, nem o sentimento de vingança, para a gente transformar o nosso coração. Porque se a gente ficar com o sentimento de vingança, de sentimentos ruins com relação às pessoas, com as nossas mágoas, nosso ranço, como a gente fala, a gente vai transformar o nosso coração num vaso de fel. Então que a gente repense cada
O sentimento que nós carregamos no nosso coração, ele é de nossa responsabilidade. Como nós enxergamos cada situação que acontece conosco, é nossa responsabilidade. Cabe nós pedir a Deus que sempre ilumine o nosso olhar, a nossa compaixão, e que sejamos bons para conosco e para com o próximo, para entender, sem carregar mágoas, sem carregar ressentimento, sem depositar no próximo a obrigação de nos servir dentro da nossa expectativa e da nossa ótica, porque isso é muita vaidade. Querer que o outro retribua as nossas atitudes com aquilo que a gente considera que seja bom, que seja perfeito, é muita vaidade da nossa parte. Pode ser que a outra pessoa não esteja com o olhar que nós estamos. O que nos cabe é entender que aquilo que a gente fez de coração, valeu, foi de coração, foi verdadeiro. A gente fez o nosso melhor. É caminhar fazendo o nosso melhor todos os dias. Não tem como ler um texto desse e a gente não lembrar de alguma maneira do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sedes perfeitos. E dentro desse capítulo, a gente tem lá no item 3, o homem de bem. E aí a gente vai falar sobre benignidade, benevolência, sobre caridade, sobre perdão, sobre fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse por nós mesmos, sobre aonde depositar nossa fé, a gente ter fé no futuro, né? Encontrar a satisfação e espalhar satisfação em tudo que a gente faz, fazer as coisas verdadeiramente com amor, né? Ser indulgente com as fraquezas alheias, não ficar ali divulgando o fracasso do nosso irmão como se a gente se sentisse tão superior, porque nós não somos. Quando a gente erra, eu sempre digo, a única coisa que a gente espera é que alguém olhe pra gente com bondade, finja que nem percebeu, nos estenda a mão e nos permita caminhar. Não se envaidecer com as nossas conquistas mediante os outros, se sentir mais rico, saber utilizar, tudo isso está nesse capítulo riquíssimo, né, do Evangelho, mas saber utilizar as riquezas, os bens materiais que a gente tem de alguma maneira, saber usufruir das nossas oportunidades e entender que tudo isso é um empréstimo. E sendo um empréstimo, primeiro, a gente precisa cuidar bem para devolver em bom estado, porque não é nada legal quando a gente empresta algo para alguém e vem tudo quebrado. Entender também que não é nosso. E não sendo nosso, a gente está usufruindo naquele momento e que a gente faça um belo aprendizado com aquilo. E só, porque a gente só vai carregar o que de fato a gente aprendeu, ou sentiu, ou viveu, que está relacionado aos nossos sentimentos e não às nossas posses. Então que a gente use toda a oportunidade que a gente tem para fazer o melhor. Então hoje, se seu coração está cheio de mágoa, se você está muito ressentido com relação a alguém, repense. Repense, porque essa pode ser a nossa oportunidade de ir perdoando aqui dentro. Eu não sei se a outra pessoa, se a gente feriu alguém, se a outra pessoa vai nos perdoar. A gente pode até pedir perdão, mas aqui dentro, as nossas atitudes, quando a gente reconhece um erro, ela precisa ser diferente. Ela precisa ser modificada. A gente não pode simplesmente ter um verbo lindo, saber de cor várias coisas com relação ao Evangelho, com relação às passagens, com relação à vida de Jesus. A gente precisa sentir essas mudanças em nós, no nosso dia a dia. Isso sim é rico. Isso sim faz parte da nossa evolução. Isso sim faz a gente crescer. É importante conhecer? Muito. Mas é importante colocar tudo isso para a gente sentir. Para a gente viver cada dia sentindo um pouco mais o Evangelho, fazendo a nossa parte com mais dedicação. Então hoje, se o coração está repleto de mágoa de alguém, tenta tirar isso. Se está pesado porque magoou alguém, ainda há tempo da gente pedir perdão. Nós ainda estamos a caminho. Vamos nos reconciliar enquanto é tempo. Vamos mudar as nossas atitudes. Vamos mostrar, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a nossa mudança. E não através de nossas promessas. Então, que a gente possa olhar
e respeitar as pessoas, as suas diferenças, independente de sua cor, religião, sexo, da sua política, do seu trabalho. Que a gente tenha respeito, porque cada um de nós estamos duramente lutando e cada um na sua jornada está percebendo o que precisa mudar, o que precisa fazer para ser realmente um homem, uma mulher de bem. Então que a gente possa exercitar isso. Nessa encarnação a gente vai acertar muitas coisas. A gente espera não errar tanto. Se errar, que a gente consiga reconhecer. Ficar esperando como uma prestação que numa outra oportunidade eu perceba onde eu acertei, onde eu errei. Mas que eu perceba isso hoje. E que assim, no meu despertar, no meu tempo, no seu tempo, no seu despertar, amorosamente se acolha. Ame-se. E dê uma oportunidade de fazer melhor. Toda criança que nasce nos dá certeza de que Deus não perdeu a esperança nos homens. Então, a cada sol, a cada dia, a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Não vamos perder, não. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer já. Mais respeito, mais amor, mais paz, mais benevolência. Menos mágoa, menos peso para o nosso dia a dia. Mais Jesus no nosso coração. Um beijo enorme para todos. Que a paz do Mestre nos envolva, nos acolha e nos fortaleça para toda a mudança necessária, para toda a transformação que venha do nosso coração para fora. Um grande beijo a todos. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco.